Graça e paz, igreja. Eu acho que eu que falei fraco, né? Graça e paz, igreja. Amém, amém. Como é bom poder louvar o nome do Senhor. Como é bom poder ver um bebê ser apresentado na igreja no dia em que vamos falar sobre unidade que transforma gerações. Isso é profético, né? E eu queria agradecer primeiramente a Deus por estar aqui. Estar nesse lugar dá uma tensão muito grande. Meu coração está acelerado. Minha mente está acelerada também. Mas eu entendo que não é sobre mim. Se Deus me escolheu para estar neste lugar, eu tenho também a convicção de que Ele tem uma palavra para edificar a igreja. E eu espero em Deus que eu seja instrumento para dizer tudo que o Espírito Santo tem para esta manhã. E que você possa estar com o coração aberto para entender o que Deus tem. Eu quero também agradecer à juventude pelo convite. Eu estava outro dia dizendo a Roberto, eu acho que eu não vou mais aceitar, porque é uma semana difícil quando a gente aceita pregar, não dorme de noite, e aí a gente fica tentando se organizar, e eu disse, eu vou deixar tudo certinho, e a palavra não chegou, e de repente a gente para pensar que Deus tem propósito até nisso. Que Deus tem propósito quando Ele diz, não é você, sou eu. E queria também agradecer a liderança da igreja, né? O pastor, toda a liderança, pela confiança nesse momento. O tema escolhido pela juventude, unidade que transforma gerações. Irmãos, é um tema muito desafiador. É desafiador porque falar de unidade em um contexto em que as pessoas são individualistas, em que as pessoas cada vez mais pensam em si mesmas, no seu próprio umbigo, num contexto em que as pessoas cada vez mais se isolam, num contexto em que em determinadas casas, não é em Campo Limpo, graças a Deus, a mãe não conhece o filho, o pai não dialoga com a esposa, o filho não respeita o pai. Falar de unidade nesse contexto é muito difícil. E talvez por isso que a tensão seja maior ainda. Nós temos um tema que permeia toda a Bíblia. Aliás, eu ouso dizer que a Bíblia tem a vocação de falar de unidade. Desde Gênesis, nós podemos observar que Deus não diz assim, faço o homem. Ele diz assim, façamos o homem. Ele já disse ali, eu não estou só, eu sou a Trindade. Se nós caminharmos na Bíblia até chegar no último versículo lá em Apocalipse, quando diz que a paz de Cristo seja sobre vós, a gente descobre que nunca é um só. Mas eu ainda posso dizer mais, nada existe sem unidade. Olha como é paradoxal. Por muito tempo, a menor partícula do universo era um negocinho chamado átomo. Mas até o átomo era constituído de prótons, elétrons e nêutrons. Nós temos hoje a menor partícula que não é mais o átomo, é o lepton, que ainda assim é constituído de subpartículas. Eu quero dizer com isso que nós nunca seremos sozinhos. E quando a gente fala de unidade na igreja, isso tudo vira menor. Porque a gente tem uma outra dimensão de unidade para debater. E aí eu queria perguntar para a gente pensar, de que unidade nós estamos falando? Como é que está o seu coração hoje, aqui na Igreja Batista do Campo Limpo, para ouvir sobre unidade? Como é que você se disponibiliza a participar desse corpo para viver em unidade? Talvez esse seja o desafio que a gente tem agora de manhã. Eu estava só fazendo uma introduçãozinha pequenininha e eu queria convidar vocês a ficar de pé. Eu vou de novo fazer o que eu fiz a última vez. Eu não quero que a equipe de projeção projete o texto,
Eu quero que os irmãos mexam na Bíblia e abram sua Bíblia em João, capítulo 17. E nós vamos ler apenas 3 versículos. 3 versículos que são de grande impacto. João 17, versículos 20 a 23. Todos os irmãos acharam? Tem gente precisando de misericórdia, mas a gente vai ler assim mesmo. Na minha versão diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que pela palavra haverão de crer em mim. 21 diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu, ó Pai, me enviaste. O 22 diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como eu e tu somos um, ó Pai. E o 23 diz assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Eu podia ir embora. Eu queria pedir a Roberto que viesse aqui à frente orar. Os irmãos não vão sentar. E enquanto o Roberto chega aqui, eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e dissesse para ele assim, ó: para que sejamos perfeitos em unidade. Diga para o irmão que está do seu lado. Para que sejamos perfeitos em unidade. Curve sua cabeça nesse momento e falemos com o Pai. Pai querido, a tua filha fez a lição de casa. Sabe a terra que pisa. E se colocou, Senhor, na tua dependência. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus. Fala através dela, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir nesta manhã. Fica conosco nesta manhã, Senhor. E permita que nossos corações estejam abertos a entender a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. O que dizer de um texto tão rico? Talvez tenhamos aqui pregação para um ano inteiro. Temos aqui dezenas de possibilidades. Mas eu queria começar falando do contexto do texto. Normalmente a gente vê Jesus Cristo andando com os discípulos e Jesus foi até o monte e orou. Jesus orou, mas esse texto diz que é a oração sacerdotal de Jesus. E aí tem uma diferença. Os sacerdotes, eles tinham a função no Antigo Testamento de ir até o altar. As pessoas comuns não iam. O templo era dividido em 3 partes. E as pessoas comuns ficavam lá na ponta, na última parte. E só os sacerdotes podiam ir até o altar, receber a mensagem de Deus para levar para o povo. E nesse momento Jesus faz a oração sacerdotal para dizer: isso vai acabar. Porque agora o povo vai ter livre acesso a tudo que é meu. A gente tem aí, nesse primeiro momento, o entendimento de que o sacerdote saiu de cena, porque agora eu tenho livre acesso a Deus.
Jesus está invocando o Pai para dizer que Ele vai partir. Jesus está nos últimos momentos. Talvez Ele pudesse ir ali fazer uma reclamação com o Pai. Talvez Ele pudesse ir ali naquela oração dizer: eu não estou mais aguentando, tá? A pressão está grande. Não, Ele foi ali orar por nós, irmãos. Ele foi ali para dizer assim: olha, não é só os meus discípulos, não são só eles. Eu quero que essa bênção chegue a todas as gerações. E é por isso, quando eu vi Benjamin aqui, Gerlene e Mateus, eu fui tomada de uma emoção. Eu disse: meu Deus, tem esperança. Nós temos aqui muitas crianças. Nós temos as Marias, a Maria de João Paulo e Irlanda. Nós temos a Maria que faz um ano essa semana, de Isaías. Nós temos a Cecília, a Clarice. Nós temos Heitor, nós temos Gael. Nós temos um monte de crianças chegando na nossa igreja. E aí eu queria deixar um recado. Quando a gente deixa recado, a gente se responsabiliza. Eu quero deixar um recado para essa ala da igreja, que precisa aprender a preparar a nova geração que vai chegar. E precisa aprender a passar o bastão. Tem um momento que Deus diz assim: é hora da nova geração assumir. E para a nova geração assumir, ela tem que estar preparada. E a gente precisa ter clareza disso. A gente precisa entender que a vida passa e tem um momento que eu não vou estar mais aqui. Se a geração que vem não estiver preparada, a gente mata a igreja. Mas assim, acabei o recado e eu queria dizer desse texto agora. Eu vou fazer uma releitura do versículo 20, quando Jesus diz assim, essa oração foi muito longa, e Jesus diz assim: olhe, eu não rogo somente por estes, eu rogo também por aqueles que pela sua palavra haverão de chegar aqui. Pessoas chegarão a essa igreja por minha causa e por sua causa, ou não. Mas eu tenho um versículo que me mostra que Deus é um Deus de gerações, imutável, poderoso como sempre. E nesse versículo aqui, Jesus faz lá uma analogia com a Trindade. E aí eu vou pensar em duas dimensões básicas que a gente tem para debater esse texto agora de manhã. Só duas, embora seja um texto para um ano de debate. A primeira tem a ver com a analogia da Trindade. Não é sobre mim nem sobre você, meu irmão. É sobre o Evangelho. Não é sobre a minha vida particular. E é ao mesmo tempo, porque a minha vida particular gera saúde ou adoece o corpo de Cristo. E uma segunda dimensão, que é sobre o poder da unidade. O poder que a unidade tem. E quando eu leio esse versículo 20, e eu olho o que Jesus fez, eu fico de cá pensando: meu Deus, que coisa linda! O Todo-Poderoso veio para a terra, se fez homem, habitou entre nós, não pecou. E na hora que ele sabia, ele ia dali para o Getsêmani, era logo depois. Ele sabia que a vida dele tinha um propósito, por minha causa, não por ele próprio. Deus já tinha feito de tudo na terra, para ver se consertava o ser humano. E quando ele dá o seu filho está indo para o Getsêmani, ele diz assim: eu não rogo só por eles. Olha, eu vivi com eles, meu pai. Eu convivi, eu passei 3 anos discipulando, preparando. E agora eles vão implantar a minha igreja. Eles vão garantir, eu vou abrir um parêntese. Não é implantar um templo, 4 paredes. Eles vão agora difundir o Evangelho. E quando eu olho para isso aqui, eu estou entendendo que tem um Deus dizendo assim: olhe, não são só os 12. Os 12 vão começar, vão multiplicar, e isso vai chegar lá no Campo Limpo. Isso vai chegar lá na igreja, isso vai chegar lá na casa de Girlene, isso vai chegar lá na casa de Jamaílson e do irmão Juninho, isso vai chegar lá na minha casa. Deus está aqui dizendo para mim e para você, que eu e você precisamos testemunhar essa aliança que liga o divino ao humano. Ele está pedindo por mim e por você, e no versículo 21 ele diz assim: para que todos sejam um. Aí vem outro recado.
Paremos com as dissensões. Paremos com as competições. Paremos de achar que o ministério do irmão é menor que o meu ou o seu. Paremos de achar que quando o irmão vai para frente eu não vou para o culto. Paremos de achar que de repente a professora da classe A não é boa. Paremos de achar. Porque quando Deus chama, Ele capacita. Porque quando Deus quer, Ele faz. Porque Deus quer unidade. A unidade é que gera saúde no corpo. E aí eu vou para cá de novo. E diz assim: como tu, ó Pai, o és em mim. Eu vou parar. Jesus está dizendo assim, olha, a mesma capacidade que Pai, Filho e Espírito Santo tem de ser a Trindade, eu estou agora deixando com o ser humano que reconhece que eu sou o Filho de Deus. Ele deixou comigo e com você, meu irmão. Ele deixou comigo e com você uma capacidade de me articular ao céu. Eu posso agora entender que não sou mais eu. Paulo disse isso, não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. E agora a vida que eu vivo na carne, eu vivo para o Filho de Deus. E aí eu vou voltar para cá. Este testemunho manifestado em Jesus Cristo, ele é tomado de amor. A Bíblia diz, irmãos, que ia chegar um tempo que o amor de muitos ia esfriar. O amor de muitas pessoas esfriaria. E só recentemente eu entendi que esse amor não está lá fora não, é o daqui de dentro. Porque lá fora jaz no maligno mesmo. Nós temos pessoas que não sentem mais a falta das pessoas que se sentavam aqui. Daquela ala da juventude cheia. Como eu sinto falta de olhar e ver a Lana, Micael, Debinha, e eu vou parar. Tem uma lista enorme de pessoas que talvez tenham dito um dia assim, eu vou continuar servindo a Jesus, mas eu fui machucado por alguém que devia estar no corpo fazendo a unidade acontecer, e esse alguém não se importou comigo, e nós somos responsáveis por isso. Eu preciso pensar no amor que emanou de Jesus Cristo naquele momento. Foi tão grande que Ele pensou em todo mundo. Ele pensou em todas as pessoas. E esse amor, se não tiver em mim, eu não consigo testemunhar. Lá em Atos diz que eu devia ir para Jerusalém, que eu devia estar lá em busca, para que eu recebesse poder, e só depois disso eu conseguiria testemunhar nos 4 cantos da terra redonda. A gente não se dá conta disso. Humanamente, a gente não consegue testemunhar. Porque quando o outro pisa no meu calo, meu lado humano, impetuoso, quer logo revidar. É só na marca do amor de Cristo que a gente entende que é possível ser diferente. Eu vou pegar um pouco mais. Eu vou chegar aqui, ainda no versículo 20. Voltar para ele para dizer assim, ó. Também aqueles que pela palavra haverão de crer em mim. Pensa nisso comigo, irmãos. Aquilo que eu faço vai gerar vida no outro. E vai testificar que Deus habita em mim. Como é bom alguém olhar para você e dizer assim, eu vejo Deus em sua vida. Como é bom alguém olhar para você e dizer assim, você é diferente. Você é anormal. Nós temos uma marca que nos sela para sermos diferentes. Mas aí vem uma pergunta, como é que a gente é diferente e faz unidade? A unidade só é possível na diferença. Unidade não é uniformidade. E esse é o poder da unidade. Se você pegar um chuveiro elétrico e for instalar, tem lá o fio positivo, o fio negativo e o neutro.
Se você botar só o positivo achando que vai ter uma água mais quente, errou. Tem que instalar os 3. São os 3 que fazem a corrente elétrica sair na densidade necessária para o chuveiro não queimar e para seu banho ser bom. Então não queira que o irmão seja igual a você. E nem queira ser igual ao irmão. O nome disso é inveja. E a Bíblia é contrária à inveja. É a sua diferença que a igreja precisa. É a sua diferença que faz diferença no corpo. Mas eu quero um pouco mais, eu vou um pouco mais aqui. Para a gente pensar, lá no 21, quando ele termina, ele diz assim: que também eles sejam um em nós. Irmãos, eu fico pensando, quando uma pessoa se converte e ela vai ser discipulada, quem está discipulando tem a responsabilidade de discipular em Cristo para gerar saúde. Porque se fizer errado, gera um discípulo doente. Este versículo, Jesus está dizendo assim: olha, na unidade que liga o homem a Deus, que o ser humano na terra aprende como testemunhar e como transformar a vida de quem está chegando. E aí vai um outro recado: não se amolde ao mundo, seja diferente. Não queira trazer o mundo para a igreja. Seja diferente no seu falar, no seu vestir, no seu pensar. Seja diferente no seu modo de proceder. Seja diferente na marca do amor de Cristo. É isso que Ele está pedindo para mim e para você. Ele está pedindo para que você pense em cada ato. Pense em cada coisa que você faz e que você pretende fazer. Sabe por quê? Porque Ele tem propósito em todo lugar que Ele te coloca. Você nunca vai a um lugar sem propósito de Deus. Você nunca vai a um lugar sem que Deus queira alguma coisa na sua vida. E aí eu vou de novo, eu vou aqui rapidinho, porque se eu não tiver cuidado, eu almoço aqui, né? E aí eu quero pensar com os irmãos, ainda no versículo 22. E eu dei-lhe a glória que a mim me deste. Oh, irmãos, que coisa linda. Tem partilhamento de glória aqui. Deus está dizendo assim: olha, começa aqui na terra, mas está lá em cima, tem um lugar sendo preparado para mim e para você. Aqui na terra é que a gente experimenta o sobrenatural de Deus. É aqui na terra que a gente experimenta o que Deus tem para nós. É aqui na terra que esse corpo precisa ser bem ajustado, porque eu recebi um novo coração do Pai. Eu tenho um DNA diferente. Só que dentro da biologia, a carga genética que você carrega, ela pode ser desenvolvida ou não, dependendo das suas ações. Deus já lhe deu o DNA. Agora é com você. Pensar em como manifestar esse DNA. Nós temos um coração regenerado. Nós acabamos de cantar isso, irmãos. Um coração transformado. Um coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, é que eu declaro o amor de Cristo. É como fruto desse novo coração que eu te abençoo, meu irmão, porque preciosa é a nossa comunhão. A Bíblia diz que se eu digo amar a Deus e detesto o meu irmão, eu sou uma mentirosa. Não tem dois termos, eu estou mentindo. Porque a marca do amor é que fez com que Deus mandasse seu filho, e seu filho, Jesus Cristo, fizesse essa oração me incluindo no testamento dele. Olha que coisa boa. O Velho Testamento agora não vale mais para minha herança celestial, porque Jesus escreveu um Novo Testamento e meu nome está nele. O seu também. Eu tenho um Novo Testamento que me permite agora ter uma herança na terra de um poder
que a gente nem imagina, de uma capacidade de amar que a gente nem imagina, de uma capacidade de conviver com o outro que a gente nem imagina. É porque às vezes, não é em Campo Limpo não, mas tem igreja por aí que se foca muito no defeito e se esquece de olhar que as pessoas têm qualidade. Se foca no defeito e esquece de olhar que a pessoa fez o maior esforço para fazer o melhor que podia. E aí a gente volta para o texto. E eu vou pensar aqui que o impacto missionário desse texto me convida a ir lá em Paulo para entender os fundamentos da unidade. Paulo está preso lá em Roma. E preso ele vai lá e manda uma carta para Éfeso. E ele começa assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Isso aqui é em Romanos 12. Lá em Éfeso, ele diz assim: o preso do Senhor, eu rogo a Deus que vocês vivam com a vocação a que fostes chamado, com toda humildade, com toda mansidão, com longanimidade, e que consigam guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí ele diz assim: há uma esperança na vocação, há uma única esperança na vocação, há um só Deus, há uma só fé, há um só Espírito, há um só batismo, e esse Deus é Pai de todos, por todos e em todos. E lá no versículo 13, ele complementa dizendo assim: é nessa marca que nós vamos chegar à unidade da fé, a varão perfeito, a estatura completa de Cristo. No versículo seguinte ele diz assim: ajusta-se todo o corpo nesse movimento, mas a cabeça, o cabeça não sou eu nem você, é Cristo. E o desafio que a gente tem hoje é entender isso, irmãos. Vai mais um recado: esse lugar não é meu nem é seu, este lugar é do Senhor. Este lugar é dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. E tem pessoas que vão adentrar esta igreja e que precisam ser acolhidas para entender essa novidade de vida no Senhor. Por mais que eu não goste dela, por mais que eu tenha resistência, por mais que isso ou aquilo, eu preciso entender que em Cristo eu não tenho o direito de fazer acepção de pessoas. Eu não tenho o direito de renegar pessoas. E aí eu vou voltar para cá. O versículo 22 me convida, depois disso tudo, a sermos um, como Jesus Cristo e o Pai são um. É um negócio bem ajustadinho, irmãos. É bem amarradinho. É bem coladinho. Lá em Efésios, quando diz há um só corpo, eu fiquei pensando: meu Deus, um dedinho machucado, bota o corpo na cama. Em maio eu tive um probleminha. Eu não costumo fazer as unhas, eu tenho imunidade baixa. E mesmo sem fazer as unhas, eu tive uma infecçãozinha aqui e não me importei. E aí, com 2 dias, eu tive que ir para o hospital. E teve que fazer 2 incisões para limpar, raspar, porque eu estava com infecção no corpo todo. O médico disse assim: não, vou ter que pedir uns exames. Quando saiu o resultado, ele queria me internar, porque meus rins tinham sido atingidos. Até de hemodiálise ele falou. Ele disse: sua função renal está comprometida e eu não posso liberar você. Naquela noite, nem eu nem Roberto dormimos, a gente tomou um susto. E foi uma coisa: meu Deus, como é que pode? Um negócio de 3 dias, era uma bactéria. E eu fiquei indo para o hospital, repeti os exames, porque eu disse: doutor, eu vou para minha casa. Eu vou para minha casa e eu vou ficar boa. Eu quero dizer, sabe o quê? Que um corpo sofre com a menor das agressões a uma parte.
corpo todo sofre. E é isso aqui que Jesus está dizendo para mim e para você. A gente precisa cuidar do corpo. Cuidar do corpo. Uma igreja em unidade é a verdadeira forma de testemunhar que Deus mandou Jesus Cristo aqui na terra. A unidade contagia. A unidade faz o outro querer participar. A unidade faz o outro achar bom. A unidade faz você querer estar no corpo. Quando não tem unidade, você quer ir para casa. Você arranja uma desculpa para não estar presente. Você arranja um jeitinho de se sair. Mas aí eu queria dizer uma coisa, irmãos. Ninguém vai encontrar uma mão caminhando sozinha na rua. Nem um pé. Nem uma cabeça rolando viva para vir para a igreja. A gente só funciona no corpo. A gente só encontra graça no corpo. E eu ainda posso dizer mais, nós podemos fazer uma verdadeira revolução sociológica nesse mundo pervertido que a gente está vivendo, se a gente viver na marca da unidade. Aí eu vou virar para os jovens. Jovens, vocês têm a incumbência de fazer uma igreja diferente. De fazer uma igreja avivada, com a presença do Senhor como centro. Vocês têm a incumbência de pensar que é de vocês que uma nova geração que vai chegar, daqui a pouco, vai receber o preparo para viver o corpo de Cristo. Olha como o ciclo é. Nós temos a incumbência de pensar neste movimento do mesmo modo que Jesus Cristo pensou aqui. Não é só para esses, é para todo mundo. E eu vou ainda fechar aqui no versículo 23, quando diz assim: para que o mundo conheça que tu, ó Pai, me enviaste e que tens amado a eles do mesmo modo que amas a mim. Do mesmo modo que Jesus Cristo é amado de Deus, Ele nos ama. Do mesmo modo que Deus ama Jesus Cristo, Ele nos ama. E nós temos o desafio de manifestar essa marca do amor. E aí vai um recado para a igreja toda. Vamos amar mais. Vamos amar esse amor puro, genuíno, que cuida, que acolhe, que doutrina quando precisa, que está presente. Este amor que faz diferença. Todo mundo gosta de ser amado. Até quem diz que não ama. Todo mundo tem necessidade humana de ser amado. Todo mundo precisa ser amado. E para ser amado, precisa entender que sozinho o amor não se sustenta. E aí eu vou pensar lá em Atos 2. Foi assim que em Atos 2:42 ficou registrado. E eles permaneciam unânimes, persistentes na comunhão, no partir do pão e na vida em comunidade. Se a igreja primitiva conseguiu, nós temos o desafio de sermos mais cuidadosos ainda que a igreja primitiva e fazer acontecer essa marca que Cristo deixou aqui para nós, como povo de Deus na terra. Tem pessoas lá fora, perecendo, clamando. E a nossa marca aqui de unidade precisa ir buscar essas pessoas. Precisa fazer com que essas pessoas queiram participar do corpo de Cristo. Que Ele possa nos abençoar, meus irmãos. Que em todo o tempo nós cuidemos para que a gente não venha vacilar. Nem a fé, nem o amor, nem essa unidade no Espírito e nem esse prazer de viver os propósitos de Deus em nossa vida.